Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma manhã, mais um culto online, mais um culto da nossa igreja neste momento virtual. Nós estamos aqui juntos, conectados em espírito, como temos feito nas últimas semanas. Neste momento é que precisamos estar em nossos lares, mas o que importa é que o Espírito Santo de Deus está conosco, está nos conduzindo, nos fortalecendo, e nessa manhã nós queremos mais uma vez glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, que você possa convidar aí a sua família, compartilhar esta live com seus amigos, com aqueles que você sabe que precisa, porque hoje eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para a tua vida, para a vida de todos aqueles que estiverem conectados conosco, e eu tenho certeza que Deus quer operar. Então, vamos fazer uma breve oração agora, e logo após nós vamos louvar ao Senhor, agradecendo a Ele, honrando-o como o Senhor das nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Pai por esta manhã na sua presença. Deus amado, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, pelo teu infinito amor por cada um de nós. Pai, obrigado porque tu tens nos sustentado. Obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, tu tens, Senhor, estado conosco, nos conduzido, nos livrado do mal. Senhor, muito obrigado pelo teu infinito amor por nós. Muito obrigado, Jesus, pela tua morte de cruz, que nos possibilita hoje, Pai, ao te confessarmos como Senhor, sermos feitos filhos de Deus e assim estarmos, Pai, com a nossa salvação, com a esperança da nossa salvação, com a fé que nós viveremos a eternidade ao teu lado. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor por nós, pelo teu sacrifício vivo naquela cruz. Senhor, agora recebe os nossos louvores, a nossa adoração, Senhor, porque nós queremos simplesmente te agradar. Senhor, acima de tudo, nós queremos te louvar, te bendizer o nome, Senhor. Então, seja conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, por intermédio da tua palavra nesta manhã. Edifica-nos, fortalece-nos, Senhor. Exorta-nos se preciso é, Senhor, porque nós queremos apenas, Deus, fazer a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e o teu cuidado. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louve conosco agora aí do seu lado. Pois tu
glória a Deus, glória a Deus. Que bom, queridos, que bom, mais uma manhã podendo estarmos juntos. E nesse momento vamos compartilhar da palavra de Deus. Quero trazer para a tua vida hoje uma mensagem do Espírito Santo de Deus. E eu já te convido aí a abrir a tua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos ler inicialmente o versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31, será o nosso versículo de abertura essa manhã. Nós vamos falar sobre crescimento da igreja no meio das tempestades, das situações contrárias da vida. A igreja, ela cresce em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a situações contrárias. A igreja cresce. E nós vamos ver aqui como é que a igreja pode crescer nesses momentos. Um momento como esse que nós estamos passando, né, nos dias de hoje. Então eu quero te convidar a ficar bem ligado àquilo que o Senhor vai falar ao teu coração. Ficar bem ligado àquilo que a palavra de Deus vai nos mostrar nesta manhã, porque será para edificação da igreja de Cristo aqui nesta terra. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar a Deus. Pai amado, Pai bendito, a Tua palavra foi lida, Senhor, nesta manhã mais uma vez. Queremos Te agradecer, Pai, por esta palavra. Queremos Te agradecer, Pai, pelo Teu infinito amor por nós, que fez com que Tu entregasse Teu Filho na cruz, que fez com que nós pudéssemos ter a oportunidade, Pai, de sermos perdoados nos nossos pecados e estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado também por esta palavra, Senhor, por este manual de vida, por este guia que o Senhor deixou para que nós pudéssemos conhecer e pudéssemos praticar a fim de agradar ao Senhor. E agradando ao Senhor, nós sabemos que teremos vida e vida em abundância. Então, Senhor, continua a falar conosco, Senhor, que nesta manhã o Senhor fale profundamente nos nossos corações por intermédio da Tua palavra, e que nós saiamos, Senhor, ao final deste culto, Pai, ao final desta palavra, que nós estejamos edificados cada dia mais na nossa fé, em perseverarmos contigo, em confiarmos em Ti acima de todas as coisas, Senhor. Fala conosco neste momento, é o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Esse versículo que nós lemos, esse versículo de abertura, em Atos capítulo 9, versículo 31, o contexto aqui era um contexto após a morte e ressurreição de Cristo. Era um contexto em que a igreja ela estava sendo perseguida. A igreja ela estava sofrendo, estava passando por dias difíceis, por momentos de tribulação. E não era um momento fácil. Mas nós lemos aqui, como Lucas escreveu aqui em Atos dos Apóstolos, nós lemos aqui que a igreja ela era edificada, caminhando no temor do Senhor, e ela crescia em número. A igreja crescia em número. Ou seja, a igreja, apesar das situações contrárias, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que vinha passando, a igreja crescia em número. A igreja crescia no temor do Senhor. A igreja era edificada. Quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, está lá, né, escrito, que o Senhor ele disse aos seus discípulos que eles seriam cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo os daria poder para que eles fossem testemunhas do Senhor em todo lugar que fosse. E aí, em Atos capítulo 2, no Pentecostes, isso aconteceu. O Espírito Santo encheu os seus discípulos de poder para que assim eles fizessem. E por isso a igreja crescia. E meus amados irmãos, o que eu quero te dizer é que naquele momento lá, que registrado aqui por Lucas, a igreja crescia não pela pregação somente dos discípulos,
não pela eloquência de Paulo pregando a palavra de Deus, não por Pedro estar também falando do amor de Deus. Esses servos do Senhor foram muito importantes, mas não era por isso que a igreja crescia. A igreja crescia por causa da ação do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que fazia com que a igreja crescesse naquele momento e vidas fossem ouvindo aquela palavra que era pregada e fossem se convertendo e fossem conhecendo e reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e por isso a igreja era edificada, pela ação do Espírito Santo. Então, queridos, eu quero te lembrar nesta manhã que nós somos igreja do Senhor. Individualmente falando, nós somos igreja do Senhor e nós habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. E nesse momento em que nós estamos passando de dificuldades, nesse momento de luta, não só com relação a esta pandemia, mas as lutas que nós temos individualmente também, as lutas que a igreja de Cristo tem neste momento, nesses dias também, eu quero te dizer que nós podemos crescer, que nós podemos evoluir, que nós podemos avançar, conforme a igreja de Atos avançou, cresceu em meio à tribulação, nós, como igreja do Senhor, podemos também. E eu creio que é o que Jesus espera de nós neste momento, que haja crescimento, e esse crescimento, ele só vai se dar por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não será de forma diferente. A igreja que cresce, e muitas vezes, aí eu falo igreja no sentido de templo denominacional, a igreja que cresce sem a ação do Espírito Santo, com estratégias humanas, ela não permanece, ela não é edificada no Senhor. Uma igreja que não é edificada na rocha, ela não permanece, porque não é uma igreja fiel e verdadeira. Mas a igreja que cresce pela ação do Espírito Santo, pelo conduzir do Espírito Santo sobre a sua vida, essa é a igreja que faz a diferença. Essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira igreja que vai fazer a diferença neste mundo. E por isso nós precisamos entender, meus amados irmãos, que devemos estar cada vez mais sensíveis a este Espírito Santo que age em nós, que nos fortalece, que nos capacita, que nos edifica e que nos faz conduzir as nossas vidas conforme a palavra de Deus, e assim nós vamos fazer que a igreja cresça, que a igreja individual, que somos cada um de nós, e a igreja de Cristo nesta terra. E nessa manhã eu quero falar sobre algumas ações do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, como templo do Espírito, como igreja do Senhor, que vai fazer com que nós cresçamos individualmente e cresçamos também coletivamente como igreja do Senhor. Amém? Algumas ações do Espírito em nós que fazem toda a diferença para esse crescimento. Então eu quero, a partir de agora, que você fique atento a essas ações, a essas observações que serão feitas aqui. E a primeira ação do Espírito Santo em nossas vidas, que traz crescimento da igreja, está lá. Eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Pega aí a tua Bíblia e abra comigo em Romanos capítulo 5, versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a primeira ação do Espírito Santo em nós, que traz crescimento, é que o Espírito Santo derrama em nós o amor de Deus. Essa ação do Espírito que está escrita aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5, o derramar do amor de Deus em nós traz crescimento. Porque, queridos, em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às lutas, em meio às dificuldades, quando nós temos em nós a certeza do amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo, meus amados irmãos, nós não desistimos. Nós olhamos para essas tribulações, apesar de os nossos olhos naturais muitas vezes olhar para as situações difíceis, muitas vezes projetando o caos. Os olhos naturais querem nos levar a projetar um futuro terrível, mas quando o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós, meus amados, nós nos lembramos que nós temos um Deus
que nos ama, que nós temos um Senhor que foi capaz de entregar o seu único Filho na cruz por nossas vidas. E aí, meus amados, isso nos traz consolo, isso nos traz conforto, isso nos traz a certeza que mesmo em meio a um quadro negativo, nós temos a mão desse Senhor que nos ama sobre nós. E isso tem que nos fortalecer, e isso tem que nos fazer crescer, e isso tem que nos dar impulso para a gente continuar e avançar, meus amados, e tirar a prostração de nós. Como igreja do Senhor, a gente cresce, porque nós sabemos que o amor de Deus é incondicional sobre nossas vidas. E se Deus nos ama, e se Ele, por nos amar, Ele cuida de nós, queridos, nós estamos nas melhores mãos. Nós não podemos temer um futuro terrível. Nós não podemos projetar um futuro negativo, não. Nós precisamos entender que as situações que nós estamos passando são para nos aprimorar, nos fortalecer, para que nós venhamos avançar. E esse amor de Deus que é derramado em nós não só nos encoraja a permanecer, não só nos conforta, nos consola, mas nos faz também amar ao nosso próximo, nos faz também olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão, para aquele que não conhece a Cristo, com um olhar de amor, do mesmo amor que o Senhor derrama sobre nós através do Espírito Santo de Deus. E esse amor pelo próximo faz com que neste momento, por exemplo, de pandemia, onde muitas vidas estão desesperadas, onde muitas vidas estão em suas casas trancadas, talvez com problemas emocionais, com depressão, com medo, com pânico. Queridos, faz com que nós nos lembremos que há pessoas assim e que o nosso coração, o nosso desejo, o desejo do nosso coração seja em ajudar essas pessoas de alguma forma. Faz nos lembrar que há pessoas necessitadas e carentes hoje, meus amados, até de alimento. E faz-nos querer e desejar em nossos corações em doar aquilo que a gente pode doar para essas pessoas também. É esse amor de Deus que faz a igreja crescer, não só como individualmente, mas faz crescer para fora, porque igreja é eclesia, chamados para fora, e esse é o momento de crescimento da igreja no amor de Deus para fora, de olharmos as necessidades dos outros, de nós individualmente também deixarmos de olhar apenas para os nossos problemas, para as nossas lutas e olharmos para outros. Queridos, com certeza há pessoas passando por problemas muito piores do que os nossos. E quando nós temos esse olhar, quando nós olhamos para essas pessoas com um olhar de amor, o amor de Deus que é derramado em nós, meus amados irmãos, nós crescemos como cristãos, nós crescemos como igreja, nós crescemos como indivíduos, como pessoas. E o Senhor nos abençoa. Vamos nos lembrar de Jó, que quando passava por todas aquelas tribulações e dificuldades, a sorte de Jó foi mudada quando ele passou a orar pelos seus amigos, quando ele passou a olhar para o problema do outro, deixar de olhar para o seu umbigo, para o seu próprio problema, e ele olhou para a necessidade do próximo. Isso é trazer crescimento para a igreja. É o amor, e só o amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo, que é capaz de nos fazer nos lembrar de que há pessoas sofrendo, de que há pessoas necessitadas, que nós devemos orar por estas vidas, que nós devemos interceder por estas vidas, que nós devemos abençoar essas vidas com aquilo que nós podemos, com aquilo que Deus tem nos dado também. Amém, queridos? Que não seja tempo de paralisia, que não seja tempo de retrocesso, mas que seja tempo de crescimento da igreja do Senhor no amor que é derramado pelo Espírito Santo. Segunda ação do Espírito Santo, que traz crescimento à igreja, que traz crescimento para nós como igreja, cristãos que somos, Romanos capítulo 8, versículo 16. Abra lá comigo esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 16. Segunda ação. A palavra de Deus diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus em nós, testifica com o nosso espírito, com o nosso interior, que somos filhos de Deus. E aí, meus amados, além de nós sabermos e entendermos que nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, nós passamos a entender que nós temos um Pai, que esse Deus é o nosso Pai.
E por ser pai, queridos, nós entendemos que nós temos um pai amoroso, porque o amor de Deus é derramado sobre nós, e nós sabemos deste amor por intermédio da vinda de Cristo para morrer por nós nessa cruz. E nós passamos a entender que por sermos filhos de Deus, nós temos direito à herança desse pai. Mas que herança é essa? Talvez você esteja se perguntando. Mas que herança é essa que eu tenho direito? A herança do Senhor, as promessas de Deus que estão na sua palavra. Nós, como filhos de Deus que somos, e o Espírito Santo nos confirma isso, nós temos direito às promessas do Senhor que estão na sua palavra. Deus deixou esta palavra para que nós possamos entender, possamos nos guiar por ela e possamos saber que há promessas para nós individualmente e como igreja do Senhor. Meus amados, o amor de Deus tem que nos fortalecer, nos constranger neste momento, e a certeza de que Ele é o nosso Pai, queridos, tem que nos acalentar. Essa confirmação que o Espírito Santo de Deus nos traz, nos dá a direção para prosseguirmos. Meus amados, sabermos que somos filhos de Deus e que essas promessas que o Senhor deixou são para nós, isso tem que trazer acalento. E aí, meus irmãos, por mais que o quadro seja terrível à nossa volta, as promessas de Deus têm que falar mais alto em nossos corações, porque somos filhos de Deus, porque é herança do Senhor para as nossas vidas. Se o Senhor diz na sua palavra que nós teremos vida e vida em abundância, isso vai acontecer se nós crermos, se nós permanecermos fiéis ao Senhor. Se o Senhor diz que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, nós temos que trazer isso à existência, porque nós somos filhos de Deus. É promessa do nosso Deus, é promessa do nosso Pai para nós. E pararmos de estar olhando para tudo aquilo que é negativo que está sendo dito por aí afora, e parar de estarmos prestando atenção e dando mais valor às notícias que estão sendo propagadas do que para a palavra de Deus. Nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Ele nos ama, queridos. Ele nos ama. São promessas. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós estamos seguros nas mãos deste Pai. Deste Pai que cuida, que zela, que ama, que protege, que fortalece, que edifica e que abençoa. Creia nisso acima de todas as coisas. Se você já entregou a sua vida para Cristo, tu és filho de Deus. Tu tens direito a essas promessas que estão na palavra. Se você ainda não entregou a tua vida para Cristo, é hora de você tomar essa iniciativa, é hora de você fazer essa decisão na tua vida. Não espere mais, meus amados, porque somente crendo em Cristo e confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que tu se tornarás filho de Deus, e sendo filho de Deus, tu estás nas mãos do melhor Pai de todos, aquele que cuida, que zela, que guarda, que Ele quer cuidar de você também. Amém, meus amados? Mas vamos para a terceira ação do Espírito Santo sobre nossas vidas, que traz crescimento para nós, para a Igreja de Cristo. Romanos ainda, capítulo 14, versículo de número 17. Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Avance um pouquinho mais aí na sua Bíblia. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Terceira ação do Espírito Santo que faz com que nós sejamos edificados como igreja. A palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meus amados, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, a ação desse Espírito, ele nos faz tirar, essa ação nos faz tirar o foco do material, o foco das coisas humanas, e passa a nos fazer darmos foco nas coisas espirituais. É a ação do Espírito que faz com que os nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergarmos além daquilo que nós vemos aqui neste mundo físico, material, além das lutas, além das batalhas, além das tribulações. É este Espírito Santo de Deus que faz com que a gente possa abrir esses olhos espirituais e enxergar mais, além disso, mais do que isso, lá na frente. Precisamos buscar esse relacionamento mais próximo com o Espírito, permitir que o Espírito trabalhe dentro de nós para que as coisas espirituais possam estar acima das naturais.
E a palavra de Deus diz aqui, o próprio Espírito, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós tiramos o foco do material e colocamos no espiritual, nós passamos a entender que a justiça, como diz aqui, a justiça de Deus faz com que nós tenhamos a certeza que Deus está enxergando as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas lutas, que Deus, pela sua justiça, está enxergando tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós precisamos, e também que Deus, além de enxergar as nossas necessidades, Ele está enxergando a nossa fé. Meus amados, porque quando Deus enxerga aquilo que nós precisamos, enxerga a fé em nossos corações, pela sua justiça, Ele age em nosso favor, porque nós estamos fazendo aquilo que precisamos fazer, crer, acreditar, confiar no Senhor. Então, meus amados, quando nós passamos a colocar o foco no espiritual, a nossa fé vai nos conduzir a clamar ao Senhor, vai nos conduzir a colocar todas essas necessidades, lutas, tribulações, situações contrárias nas mãos de Deus, e o Senhor vai enxergar as duas coisas, as necessidades e a fé. E quando Ele enxerga essas duas coisas, queridos, Ele age, Ele, pela sua justiça, Ele julga as causas em nosso favor e nos abençoa, e nos fortalece, e nos tira do caos. Mas a palavra diz mais, ele fala da justiça, mas fala também da paz. E aí, quando nós colocamos o foco no espiritual, a paz de Deus vem sobre nós. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, como está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, aquela paz que faz com que a gente, mesmo em meio às dificuldades que estejamos passando, nós possamos estar tranquilos. Não uma paz que faz com que a gente não perceba as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não. Mas uma paz de saber que o nosso Deus está no controle das nossas vidas. E que se hoje o momento é de tribulação, nós vamos permanecer firmes no Senhor, e Ele vai cuidar de tudo. E lá na frente, e muito em breve, tudo vai se resolver. É uma paz que faz com que a gente passe pelo momento difícil sem nos desesperarmos, sem querermos desistir, sem nos prostrarmos. É uma paz que o mundo, que aqueles que não conhecem a Cristo não têm, porque aquele que não conhece a Cristo, ele está envolto às situações ruins, os olhos estão olhando apenas para o problema, mas nós temos a solução. A solução é Cristo em nossas vidas, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos esta paz, o Espírito Santo de Deus, Ele coloca esta paz em nós. Nós precisamos estar conectados com este Espírito. E aí a palavra ainda diz que além de justiça, de paz, o Espírito também nos mostra que nós devemos ter alegria. A alegria de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que nos fortalece, não uma alegria hipócrita de eu estou passando por uma situação ruim, eu estou passando por um problema, eu estou sorrindo, estou me agradando da provação, da tribulação, não. Mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, é a confiança no Senhor, que Ele está no controle de tudo e que vai nos abençoar. Em tudo Ele está cuidando. É essa a alegria que nós temos no Senhor no momento da tribulação, de sabermos que nós temos um Deus que nos ama, que é Pai, que está no controle de nossas vidas. E aí a gente prossegue, e a gente avança, e a gente vai continuando a nossa caminhada, sem parar, sem retroceder, sem desistir das coisas de Deus, sem desistir do próprio Deus, e com isso nós vamos obtendo vitória, dia após dia, momento após momento. Porque é assim, queridos, que filhos de Deus devem se conduzir, na esperança de que o Senhor tem o melhor para nós. Quarta ação do Espírito Santo sobre nossas vidas, a palavra de Deus diz assim, abra comigo lá em Gálatas capítulo 5, vamos ler os versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. A palavra de Deus diz assim, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. Queridos, quando nós buscamos estar conectados com este Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele traz para nós, coloca em nós um fruto do Espírito, como nós chamamos. E esse fruto, ele tem várias partes, meus amados, várias partes, e aí nós somos inundados por o fruto do Espírito traz para nós. Ele fala de amor, ele fala de alegria, de longanimidade, de benignidade, bondade. Mas eu quero me ater, principalmente neste momento, às três últimas partes deste fruto do Espírito: fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque é exatamente isso que nós precisamos no momento de luta, de aflição, da tempestade, da situação contrária. Fidelidade, queridos. Fidelidade não nos deixa nos afastarmos de Deus no momento da situação contrária. Muito pelo contrário. A fidelidade, que é parte do fruto do Espírito, nos faz permanecermos constantes pela presença de Deus em nossas vidas, confiando que Ele está no controle e nós não vamos nos afastar dele. Muito pelo contrário, nós vamos nos aproximar, porque a partir do momento que nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel a nós. Ele jamais vai nos abandonar. Então, fidelidade é muito importante neste momento, porque muitas vezes as pessoas sucumbem às pressões do mundo. Muitas vezes as pessoas, elas abrem mão do melhor de Deus por conta das provações, das situações difíceis. Queridos, nós precisamos ser fiéis a Deus e Ele será fiel a nós. Mas a segunda parte do fruto que é importante neste momento é mansidão. Porque é a mansidão que nos faz agirmos adequadamente quando nós estamos passando por lutas. Adequadamente, não agirmos de forma atabalhoada. É a mansidão que vai nos trazer esta paz para nós agirmos de forma correta. Porque no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da situação contrária, a tendência humana é estar desequilibrado, estar apavorado, e este pavor, ele acaba fazendo com que as pessoas, se não estiverem conectadas com o Espírito, ajam de uma forma inadequada, ajam intempestivamente. Muitas vezes, se a pessoa não tiver mansidão, ela vai acabar sendo grosseira com outras pessoas, ela vai tomar atitudes contrárias à vontade de Deus. Então, meus amados, o Espírito que coloca em nossos corações esta mansidão. Essa mansidão que vai nos conduzir a agirmos da melhor forma. E por fim ele fala de domínio próprio. É o domínio próprio que vai nos fazer estarmos equilibrados emocionalmente e espiritualmente. Equilibrados emocionalmente para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que a gente possa ter atitudes conforme a vontade de Deus. Porque o desequilíbrio emocional, queridos, faz com que a gente haja totalmente fora da vontade de Deus. Estar desequilibrado, sem domínio próprio, queridos, é agir de uma forma totalmente inversa àquilo que a palavra nos ensina. E aí, quando a gente faz isso, a gente sai da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, nós estamos dizendo para Deus: olha, eu não preciso de ti, vou fazer as coisas do meu jeito. A carne está mandando, e nesse momento o que nós precisamos ter é domínio próprio. É difícil? Nada é fácil. A vida com Deus não é fácil, queridos. É difícil sim, porque no momento da tribulação, no momento das lutas, o que mais vem à nossa mente é tomarmos ações humanas, sabe? Queremos ter o controle das nossas vidas, e quando nós devemos entregar o controle nas mãos de Deus. É isso que o domínio próprio faz, entregarmos o controle nas mãos de Deus e sermos conduzidos por Ele. E aí nós vamos agir e nós vamos viver conforme a sua vontade. E vamos obter sucesso nessa luta, nesse problema, nessa tribulação. Amém, meus amados? Glórias a Deus por isso. Mas vamos continuar. Quinta ação do Espírito em nossas vidas que nos conduz a termos o crescimento como igreja do Senhor. Abra comigo lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7.
Abra aí comigo. Deus diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Meus amados, a quinta ação do Espírito Santo sobre nossas vidas que nos traz crescimento é que o Espírito nos capacita para servirmos. Nos capacita para o serviço ao Senhor. Nós lemos aqui, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que nós devemos entender é que o Espírito Santo de Deus, em meio às tribulações, nós não podemos nos contentar em sermos apenas aqueles que observam, aqueles que assistem, aqueles que recebem. Nós fomos chamados pelo Senhor para servir, para trabalhar. E é nesse momento de dificuldade que nós precisamos agir dessa forma. Nós sabemos que hoje as pessoas estão nos seus lares, as pessoas estão em casa, as pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, as pessoas estão precisando de um renovo. A única coisa que pode mudar o quadro, que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus. E o que nós precisamos? Precisamos servir, precisamos ser aqueles que entregam a palavra de Deus, aqueles que oram pelas pessoas, aqueles que fazem o mover de Deus chegar nestas vidas por intermédio da palavra. Então, meus amados, nós precisamos agir como igreja do Senhor. Serviço na casa de Deus, ele é importante quando nós estamos no templo físico, é importante estarmos ali servindo de acordo com os nossos chamados, com as nossas funções, com aquilo que nós fazemos na casa do Senhor. Mas neste momento em que nós estamos reservados em casa, é muito, mas muito importante também estarmos nos dedicando a fazer a obra do Senhor. Então, se você está em casa, você que é um servo de Deus, você sabe que tem alguém passando por uma dificuldade, alguém que está desesperado. Meus amados, pega o telefone, liga, leva uma palavra de Deus. Lógico, não é para a gente ligar para falar qualquer coisa, porque isso não vai mudar o quadro. Mas liga, leva uma palavra de Deus, um versículo bíblico. Mostra o cuidado desse Deus pela vida de todos. Mostra para esses que não conhecem a Cristo que Jesus morreu por todos e que não faz acepção de pessoas e que Ele não está excluído disso. Ore, pague o preço de oração pela vida das pessoas. Você tem orado, meu irmão, por aqueles que estão precisando? Você tem se lembrado em suas orações de clamar a Deus pela nação? Você tem lembrado nas suas orações de orar por aquele que está doente, que está necessitado? Ou você só tem orado pela sua vida? Precisamos, nesse momento, largar o egoísmo de lado, porque o Espírito Santo, ele nos impele a servirmos, ele nos impele a falarmos do amor de Deus, ele nos impele a praticarmos tudo aquilo que a gente aprendeu, porque de nada adianta o conhecimento se nós não o praticarmos, se nós não colocarmos em ação, através do servir, a palavra do Senhor. Então faça isso, seja instrumento nas mãos de Deus neste momento em que as pessoas estão precisando, em que as vidas estão carentes e necessitadas de uma palavra, das suas orações. Porque muitas vezes há pessoas nas igrejas que pensam que só quem deve orar pelo outro é o pastor, é o diácono, é aquele que tem um cargo eclesiástico. Não, meus amados, oração, intercessão é dever de todo cristão. Nós fomos chamados para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Não é somente o pastor que tem que pregar a palavra de Deus, não. Assim como não é somente o pastor que tem que acolher as vidas. Isso é um chamado. Jesus, quando foi assunto aos céus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz, ele deixa uma missão que é para todos os discípulos dele, para todos os cristãos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, meus amados. Esta missão não é só para mim que sou pastor, não é só para os diáconos, não é só para aqueles que têm função eclesiástica, não. É para todo aquele que é discípulo de Jesus. E quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que entregaram suas vidas para Ele. Você é um discípulo de Jesus e você tem a missão de fazer discípulos. E você tem a missão de cuidar de vidas. E você tem a missão de pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Seja instrumento. Deixe que o Espírito Santo te conduza ao serviço, te conduza a servir as pessoas neste momento que elas mais precisam. Glória a Deus. E sexta e última ação que eu quero trazer para a igreja, para os irmãos nesta manhã. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, vamos ler os versículos 21 e 22. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Meus amados, sexta ação é que o Espírito Santo é o selo de Deus sobre nossas vidas. A partir do momento que nós cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E o que é ser selado com o Espírito Santo de Deus? É sermos, a partir deste momento, propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos sela e nos marca definitivamente como propriedade exclusiva do Senhor. E meus amados, esse selo, meus queridos, esse selo não é apenas para que nós possamos ter uma vida de paz e sabermos, olha, eu agora como cristão, como servo, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, eu vou viver a eternidade ao lado do Pai, eu vou viver na glória com Jesus, ora, eu tenho direito à vida eterna. Este selo, ele tem que nos conduzir a vivermos uma vida totalmente conforme a palavra do Senhor, a buscarmos o conhecimento da palavra de Deus para vivermos conforme esta palavra. Este selo tem que nos fazer abominar severamente o pecado, mas amarmos incondicionalmente o pecador. É esse o selo do Espírito que nos sela para Deus. Nós devemos abominar o pecado, mas amarmos o pecador incondicionalmente, independentemente do pecado. É deixarmos de fazer julgamentos, é deixarmos de olhar para as pessoas com um olhar discriminatório, é entendermos que nós não somos juízes da vida de ninguém, nós não somos juízes, porque o único justo juiz é Deus. O nosso papel como selados pelo Espírito Santo de Deus é atrairmos as pessoas para Jesus Cristo. Porque essas pessoas, queridos, pecadoras que estão aí, independentemente do seu pecado, estão perdidas, elas carecem de Jesus. Quando somos selados pelo Espírito Santo de Deus como propriedade exclusiva do Senhor, Deus nos coloca esta marca para que nós sejamos identificados como seus embaixadores de Cristo nessa terra. E o embaixador, querido, de Cristo nesta terra tem que fazer com que as pessoas se acheguem a Jesus. Sabe? Precisamos parar de julgamentos, precisamos parar de contendas, precisamos parar de ficar contendendo com irmãos também nas redes sociais, em todo o tempo. Nós fomos selados para fazer a diferença. Nós fomos selados para orarmos pela libertação de cativos. Nós fomos selados para pregarmos a palavra. Nós fomos selados, queridos, para crermos e vermos o agir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, mas também sobre a vida de outras pessoas. Você que é cristão, você que tem o selo do Espírito Santo, que você entenda que você foi marcado, que você foi selado, que você foi separado para viver a eternidade com o Pai. Mas, além disso, que você foi guardado, capacitado e para ser instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Então, não cesse de falar deste livro da lei, como diz a palavra de Deus. Nela medita. Nele medita de noite e de dia. Seja aquele que conhece, que pratica, que ama
que fala do amor de Deus, que age conforme o amor e a misericórdia de Deus. Seja misericordioso, meus amados. Perdoe, esse é o momento. Esse é o momento do perdão. Deus está transformando e capacitando e fazendo com que a igreja cresça pela ação do seu Espírito. E nós precisamos estar com os nossos corações abertos a esta mudança, a esta transformação, a este crescimento. Nós precisamos estar prontos, queridos, para fazermos a diferença. Sabe por quê? Porque tudo isso vai passar. Porque essa situação vai passar. E nós vamos voltar a estarmos nos nossos templos. E nós vamos voltar a estarmos nas nossas vidas normais. Mas precisamos voltar às nossas atividades diferentes de como nós estávamos antes. Olhando mais para fora. Olhando mais para a necessidade das pessoas. Olhando mais para aqueles que precisam de Jesus. Essa é a diferença que a igreja tem que fazer. É por isso que nós, neste momento, e eu creio que nós estamos passando, no meio dessa pandemia, no meio deste momento que nós estamos guardados em nossos lares, nós vamos crescer. A igreja vai crescer sob a ação do Espírito Santo de Deus. Então receba do Senhor esse crescimento, receba a instrução, receba a capacitação, receba o agir de Deus, do Espírito Santo na tua vida, porque isso vai trazer benefício para você, para a tua casa, para a tua família, mas para muitas e muitas outras vidas que o Senhor vai trazer para o seu lado. Entenda, quando tudo isso passar, Deus vai trazer pessoas para que você possa apacentar, para que você possa amar, para que você possa cuidar, para que você possa ser um agente de mudança na vida dessas pessoas por intermédio da palavra do Senhor. Amém? Que sejamos igreja, que nos coloquemos à disposição do Senhor para crescermos em unidade e em amor. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero chamar aqui a minha esposa, aproveitando, para que ela possa fazer a sua oração, esse momento de oração por nós, pelas nossas casas, pela nossa igreja. Rosane, por favor, vem aqui. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer e vamos clamar ao Senhor por este momento. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus santo, misericordioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Pai amado, nós entramos em Tua presença, Pai, porque nós estamos aqui ouvindo de Ti, Senhor. Tu tens nos instruído, Pai, Tu tens falado aos nossos corações. E por isso nós Te damos graças, Senhor. Ó Pai, nós Te agradecemos porque Tu tens nos sustentado, Pai. Ó Pai, nós Te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós, porque Tu tens nos guardado, porque Tu tens falado aos nossos corações, Pai. Ó Senhor, neste momento, como igreja, Senhor, em unidade, Senhor, nós viemos clamar, Paizinho, que Tu visites, Senhor Jesus, cada vida, Pai, cada vida que está recebendo, Pai querido, esta mensagem neste momento, Pai, e aquelas, Senhor, que ainda a ouvirão, Senhor. Ó Pai, visita cada um desses lares, Senhor. Ó Pai, renova, Senhor Jesus, estas vidas, Pai. Renova estes lares, Senhor. Faz o agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Toca, Pai, porque nós sabemos que basta um toque Teu, Senhor, e tudo é transformado, Senhor. Tudo é restaurado, Pai. Tudo é curado, Pai. Visita, Senhor Jesus, cada um desses lares, cada uma dessas famílias, Senhor Jesus. Que haja, Senhor Deus, vidas se reconciliando contigo, Senhor. Que haja, Senhor Jesus, vidas se rendendo a Ti, Paizinho. Que haja famílias sendo restauradas, Pai. Que haja vidas sendo curadas, Senhor, neste momento, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, no Teu agir, no Teu fluir, no mover do Teu Espírito, Senhor. Ó Pai, nós queremos também colocar diante de Ti a nossa nação, Pai. Ó Senhor, toma esta nação em Tuas mãos, Pai. Sara esta nação, nós Te clamamos, Pai. Porque nós cremos, Pai, que Tu entrarás com a Tua mão de poder, Pai. E Tu exterminarás, Senhor Jesus, todo vírus, Pai, toda doença, toda seta, Pai, todo sofrimento, Pai. Pelo nome santo e poderoso de Jesus nós cremos, Pai.
Ó Senhor Jesus, joga por terra todo intento do inimigo, Pai, sobre a nossa nação, Senhor. Ó Pai, toma cada um dos governantes, Pai. Toma cada uma das autoridades constituídas neste país, Senhor. Ó Pai, joga por terra todo espírito de corrupção, Senhor Jesus. Todo espírito de contenda, Senhor Deus. Ó Pai amado, Pai querido, age, Pai, faz o teu fluir nesta terra, Pai. A tua igreja te chama, Senhor. A tua igreja te clama, Senhor. A tua igreja clama pelo teu agir, pela tua intervenção sobrenatural sobre a nossa terra, Pai. Sara esta nação, nós clamamos a ti, Pai. Nós colocamos, Senhor Jesus, o Brasil em tuas mãos, Senhor Jesus. Ó Pai amado, Pai querido, nós cremos, Pai, que tu estás no controle, Pai, e que tu estás cuidando, Senhor Jesus, de todas as coisas, Pai. Nós intercedemos também, Senhor Jesus, pelas outras nações, Pai, pelas outras vidas, Pai. São tantas vidas, Senhor, que estão sendo ceifadas, Pai. Ó Senhor Jesus, coloca, Senhor Jesus, o teu fluir, toca pelo intermédio do teu Espírito Santo, Pai. Que vidas venham se render a ti, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos. Sê também com a tua igreja, Senhor, constituída nos 4 cantos desta terra, Pai. Fortalece, Pai, edifica a tua noiva, Pai. Firma, Pai querido, os teus na tua palavra, Pai, para que possamos, como igreja, avançarmos, Pai, fluirmos de ti, sermos canal do teu poder, Senhor. Orienta-nos, capacita-nos, Pai, para a tua boa obra, Pai. Faz o teu mover, entregamos tudo em tuas mãos, porque sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos, Paizinho, e nós já te damos graças, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Bom, queridos, glórias a Deus por mais esse culto. Que você possa ter recebido esta palavra, que você possa guardá-la no seu coração, que você possa praticar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado com o intermédio da tua palavra, lembrando que você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, como cristão que és, e você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Eu quero finalizar falando a respeito da nossa igreja, do nosso templo. Temos anunciado, nós estamos em obras há algum tempo, antes mesmo dessa situação da pandemia. Havíamos começado uma obra, essa obra ela continuou, mas tivemos que fazer uma interrupção essa semana por falta de recursos. Estamos perto do fim, mas precisamos de recursos para podermos continuar e finalizar essa obra. Então, eu quero te pedir a você que sinta no seu coração de nos ajudar. Nós temos colocado aí na nossa página a nossa conta na Caixa Econômica Federal, para aqueles que desejarem doar, para aqueles que desejarem ofertar para essa obra. Nós também temos colocado o link do nosso site, onde você pode também estar fazendo uma doação. Então, se Deus colocar no seu coração de nos ajudar a finalizarmos esta obra, que você faça isso, mas com alegria no seu coração, com entendimento da palavra de Deus, não por forçação de barra, nem constrangimento. Nós sabemos que a obra de Deus jamais vai deixar de suprir as necessidades, mas Ele usa os seus servos para isso, amém? Então, nossa conta está sendo colocada aí, nosso site também tem um link para doação. Faça conforme Deus colocar no teu coração, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar mais e mais, amém? Semana que vem, às 9 horas da manhã, nós estaremos na nossa escola bíblica dominical, às 10 horas no nosso culto, e aos sábados, iniciamos ontem um projeto de lives aos sábados às 18 horas, intitulado Papo sobre a Verdade. Então, comecei sábado ontem a conversar com pessoas, com os servos de Deus, a respeito da palavra, a respeito de assuntos inerentes à nossa vida cristã. Então, ontem eu tive um papo agradabilíssimo sobre a palavra de Deus com o pastor Ronald Moreira, da Igreja Nova Vida da Afonso Pena. Foi uma bênção. O vídeo está aí nas redes sociais também, no Facebook, você pode acompanhar. E na semana que vem, às 18 horas, nós estaremos novamente
fazendo esta live, estarei com uma outra pessoa, com outro convidado que anunciarei ao longo da semana, falando sobre um tema que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Então que você possa se conectar conosco no Instagram, sábado às 18 horas e no próximo domingo às 9 Escola Bíblica Dominical e às 10 horas o nosso culto. Amém, queridos? Deus te abençoe. Quero fazer uma oração final aqui para encerrarmos esse culto online, para que nós possamos ter o nosso restante de domingo aí na presença do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por este culto, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos conectados, Pai, contigo e uns com os outros, mesmo virtualmente. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque Tu falou aos nossos corações e continua a nos incentivar, nos alertar, nos fortalecer, nos fazer crescer, Pai, como igreja do Senhor que somos. Senhor, toma em Tuas mãos as nossas vidas, nos conduz conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que estejamos atentos, meu Pai, à Tua voz, apenas à Tua voz. Obrigado, Deus, nos dá um restante de domingo abençoado, uma semana maravilhosa de respostas de oração, uma semana, Senhor, onde nós vejamos o Teu agir. Nos fortalece, Pai, nos abençoa. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, hoje e para todo sempre. E você que crê, diga amém aí no seu lar. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique em paz em nome de Jesus.